sabe que muitas vezes, quem tem filhos, imagina, né? Eles vão crescendo, a gente pensa que eles são pequenininhos, não sabem lidar com essas tecnologias todas. Na hora que eles pegam um controle remoto na mão, um celular ou um tablet, a gente fica de queixo caído. Eles são muito mais ligeiros do que a gente imagina. Como vai? Tudo bem, doutor Marcelo? Aqui é a Viviane Paulucci, bem-vinda também. Eu acho que as crianças hoje em dia são muito mais antenadas. Eu acho que eles já nascem com um tablet dentro. Tem um tablet dentro do útero, não é possível, porque a facilidade que eles têm, a praticidade manual que eles têm é uma loucura, né? Mas será que a gente também não estimula mais as crianças hoje em dia do que se estimulava as crianças no passado? Por exemplo, hoje a gente tem vários brinquedos que são sonoros. Então, olha, ela fala, então. Você fala, ela repete. Ela repete? Acende a luzinha da bochecha. Oi? Agora gente, tá batendo coração. Tá batendo coração. Olha. Não. Aí, Acabou de repetir. Fica quietinha, menino. Olha, então, antigamente a gente não tinha essas coisas. Mas é bem isso aí, a facilidade que tem hoje, né? A gente brinca aqui, olha a nossa mesa. Hoje, que casal que não tem o tablet? Pois é. Que casal que não tem videogame? E hoje a gente, antigamente, se juntava muito dinheiro para ter um videogame na casa. E hoje você tem videogame no tablet, você tem no celular, você tem no videogame. Então, essa facilidade, essa proximidade para as crianças, traz essa facilidade, né? Agora, ao mesmo tempo que traz essa facilidade, também se a gente não sabe dosar essa tecnologia na vida das crianças, vira um problema, né? Você até foi na casa da Viviane e do Henrique, né? Henrique, para conhecer com a Giovana, uma graça, a Giovana uma lindinha, uma menina linda. E é expert nisso tudo? Gente, posso falar, ela mexe melhor do que muito adulto no iPad, é uma loucura ela mexer no iPad. É uma loucura ela mexer no iPad, é uma loucura. Quantos anos ela tem? Ela tem, na verdade, ela tá chegando no segundo, terceiro ano, mas assim, a facilidade que ela mexia no aparelho... de gente. E era engraçado porque você dá o iPad pra ela, você dá o tablet pra ela, ela liga, ela põe o joguinho dela, ela baixa o volume, ela aumenta o volume. A gente às vezes trava e a gente não sabe o que fazer. Não, a gente tem que chamar eles pra ajudar a gente, né? A situação tá dramática. Você sabe, Katia, até pra dar um exemplo, o meu pai tem um tablet. E outro dia ele tava com um problema, quem solucionou o problema do meu pai foi o Bruno de 5 anos, entendeu? Então isso existe, isso é uma realidade nas casas. E nós vamos conhecer a realidade da casa da Viviane e do Henrique, que são pais da Giovana, pra saber o que aconteceu nesse encontro com o doutor Marcelo. Vamos ver? Roda aí. Oi, eu sou o Marcelo Rebicheide, pediatra do quadro Vida de Mãe. Hoje a gente veio na casa da Viviane conhecer a Giovana. A Giovana é uma menina de 2 anos que adora mexer em tablet, smartphone, videogame. E a gente vai conversar um pouco quais são os pontos positivos e negativos do mundo tecnológico e essas crianças. Vamos conhecer a Giovana? Olá, eu sou a Viviane, sou mãe da Giovana, de 2 anos. Tenho uma filha tecnológica e estou precisando aí de uma ajuda da vida de mãe para ver o que eu estou fazendo, se está certo, se está errado, com uma criança que tem iPad, iPhone, que tem tudo. Então preciso de uma ajudinha de vocês. Conta um pouquinho pra mim, eu queria saber como que é o normal da Giovana. Ela usa o produto tecnológico, ela usa todos os dias. Como que você faz? Como que é o dia a dia dela em relação a isso aí? Ela já chegou a usar todo dia, né? Então, logo que veio um presente do vô aí, que era o iPad, ela chegou a brincar todo dia. Eu já utilizei até pra ajudar pra comer, né? Então, ela ficava sentadinha na cadeira e aí eu colocava pra ela comia. Ela ficava na mesa. Ficava na mesa dela, no cadeirão dela, e eu colocava assistir alguma na coisa, frente. mas ela não saía da mesa. Não. Ficava na mesa e aí eu trazia pra perto dela, até com musiquinhas de comida, que a gente vai fuçando, né? Legal. E aí, assim, até musiquinhas que estimulavam a comida. Foi aí que ela começou a criar o gosto e aí aprender a mexer sozinha. Parou, por exemplo, que ela deixou de brincar, então ela deixava de vir aqui, por exemplo, a gente tá num parquinho na tua casa, ela já deixou de vir no parquinho porque ela queria brincar no iPad ou em outro brinquedo eletrônico. Já aconteceu isso na tua casa? Já, assim, mais em casa, né, que o parquinho a gente acaba não usando tanto quanto gostaria, mas assim, em casa teve uma fase que ela já chegou a querer deixar as bonecas mais de lado pra ficar ou no nosso celular ou no iPad, então aí ela preferia mesmo por causa
de alguns jogos. Então eu acho que é importante todo mundo em casa entender que assim, as regras têm que ser impostas. Então uma criança não pode deixar de brincar porque ela está com o tablet na mão. Então impõe as regras desde o começo. Então, por exemplo, o que a gente pede para os pais nos consultórios? Apresente o tablet, apresente o iPhone, mas coloca, por exemplo, na minha casa qual que é a regra? Dia de escola não pode usar eletrônico. Então os meus filhos sabem, a gente até brinca que é no dia de folga. Então de segunda a sexta, não se liga a videogame, não se... Por quê? Porque tem TV para ver quando eles puderem, mas a gente vai ter a lição de casa para fazer, eles têm que brincar, eles têm toda a parte de dois meninos juntos. Então a gente não quer hoje banir esse mundo deles. Então, sábado que é jogado, não tem problema. O que é importante as pessoas entenderem é que a partir do momento que vocês impuseram uma regra, respeite essa regra. Sei que é engraçado, a gente tá vendo aqui, a Giovana, ela tava com o tablet. Na hora que a gente tirou o tablet da mão dela, olha o que aconteceu. Ela tá brincando, ela tá correndo. Pais que, de alguma maneira, chegam em casa cansados do trabalho e precisam de distrair o filho com alguma coisa. Para que ele não perturbe naquele momento, acaba dando iPad, acaba dando um joguinho eletrônico, um DS, ou alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para que ele fique quieto, cuidado. Isso pode se tornar um vício. E aí, a hora que você sentar para brincar com este filho, ele pode não querer mais. Então, dar o limite, ou meia hora, ou 10 minutos, dependendo da idade da criança, e que você possa estimular contando história, brincando com essa criança, descendo com essa criança para brincar num parquinho, levar ela para sair. E você vai conseguir perceber se ela está viciada ou não, se ela não quer largar esse jogo para fazer outras coisas com você. Aí se torna uma coisa extremamente preocupante e aí eu aconselharia você procurar um profissional para saber o que fazer com o seu filho. Tanto que agora, assim, a gente até deu uma maneirada, ela começou na escolinha agora em fevereiro, e aí é a primeira vez que ela vai na escola, né? Ela não tinha ido até então. E agora volta brincando mais, com brincadeiras novas, com musiquinhas novas. E aí a gente está tentando dar mais prioridade para essas brincadeiras, para as musiquinhas. E a gente está tentando dar uma limitada um pouco no iPad, no celular. É importante entender que televisão entra quando a gente fala tecnologia, informática entra, os aparelhos, os smartphones, não é? Hoje fala-se muito mal do tablet em si. O tablet é tão bom e tão ruim quanto o smartphone, que é tão bom e tão ruim quanto a televisão. Existe, a gente fala, um máximo dessas crianças usarem isso, depende muito de casa para casa. A gente fala que, no máximo, somando televisão, tablet, smartphone, informática, ou seja, tudo que engloba o mundo da tecnologia, uma criança ela não pode ficar mais do que 1 hora imersa por dia. Que a gente faria 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite. O importante à noite, pessoal, é não colocar eles nem na frente da televisão, nem brincando com esse tipo de eletrônico antes de dormir. Por quê? As telas são muito fortes, elas têm muito brilho. Então, uma criança que vai dormir muito excitada, e você pode aumentar o índice de, por incrível que possa parecer, do terror noturno e dos pesadelos, tá? Então, se ela tem esse costume, não sei se eu coloco à noite. Tenta diminuir um pouquinho, um pouquinho isso aí, mas você vê que ele não é errado se você souber usar com consciência, né? Eu falo, o problema é quando o eletrônico torna-se a babá eletrônica dos pais. Então, é isso que a gente quer, que ela brinque de tudo, que ela seja uma criança normal e a gente nunca mate esse momento importante que é da infância e da brincadeira. É um bom senso, né? Bom senso. Com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos. Tá com o pai da Giovana, o marido da Viviane, o Henrique. Henrique, a gente quer fazer algumas perguntas para você também, aproveitando que você tá na dinâmica na família. A gente sabe que a Viviane trabalha muito à noite, ela é uma assessora de eventos, então várias noites você fica sozinha com a Giovana. Como que é? Você usa a tecnologia, você usa o tablet, como que é você, a Giovana e esse momento com a tecnologia? Você faz uso disso? Normalmente não. A maioria das vezes eu procuro deixar ela espalhar a quantidade de brinquedos que ela deseja na sala. E se eu acho que ela está muito agitada, eu procuro pôr um pouquinho para ela ficar um pouquinho mais quieta. Normalmente ela calma um pouco e vamos para os brinquedos até a hora que ela decide dormir. Ou seja, não é uma ferramenta que normalmente você usa com rotina. Às vezes ela pede para usar. Então se ela pede, aí eu libero um pouquinho, a gente brinca um pouquinho, alguma coisa que ela está acostumada nos últimos dias. Mas não é a maioria das vezes, não. Aí a gente vê que, como a gente conversou, né, com a Viviane, o Henrique não faz tanto uso, ele deixa a Giovana brincar mais ao mesmo tempo em que televisão, tá? Então o ideal é você tirar essa televisão antes de dormir. Tá. Então o eletrônico ele também faz parte da tecnologia, então ela pode assistir um pouquinho de televisão, mas antes de dormir tentar diminuir, põe ela na cama, às vezes a gente conta uma historinha, canta um pouco, fica com ela na cama, brinca com ela, mas assim,
Você vê que a gente tá na mesma casa e o pai tem uma conduta e a mãe tem outra. Então, eu acho importante isso, porque vocês acabam casando. Então, é o que a gente fala, tecnologia, bom senso. Então, a mãe usa, mas não usa em demasia. O pai usa pouco, não faz falta nenhuma. E quando o Henrique precisa, ele usa um pouco para dar uma acalmada, mas depois já para deixar ela brincar. Como a gente viu, aqui, o que acontece hoje aqui na casa do Henrique com a Viviane em relação à Giovana é uma coisa comum. As crianças estão cada vez mais aptas a ter na vida deles os tablets, a vida, na verdade, tecnológica. A gente vê que é um casal que sabe mexer com cuidado, a mãe mexe um pouco a mais, mas também nada absurdo, o pai usa menos, o que também é da vontade dele. Então, o que a gente deixa de dica aqui é que todas as crianças têm que ter esse acesso à informática, têm que ter acesso aos smartphones, a todo esse mundo tecnológico, mas é importante os pais imporem regras e saberem que as crianças são crianças, então elas nunca devem deixar de brincar para mexer nesses aparelhos. Elas são crianças e em determinados momentos elas vão conhecer a tecnologia, mas sempre em segundo plano. Depois dessa lenga toda recomeça, puxa vida, hora essa, vivo na ponta dos pés. 1, 2, 3 e 4, dobra a perna e dou um salto, viro e me viro. Bom, eu queria agradecer ao pessoal do programa, eu queria agradecer as dicas do Dr. Marcelo, foram muito boas. Consegui pelo menos perceber que assim, não tô indo tão mal, né, em relação à tecnologia aplicada aqui em casa. E gostei principalmente da orientação quanto ao noturno, né, porque eu deixava ela um pouco mais no iPad à noite ou vendo televisão. E aí percebi que isso pode estimular e até atrapalhar um pouco o sono dela. Então isso eu vou tentar dar uma alterada e diminuir um pouco a TV, diminuir um pouco os joguinhos do iPad, do tablet. E gostei muito, queria agradecer a todos vocês. Obrigada, até a próxima. Com você, dando amor no ar. Dividiu pipoca contigo? Não, dividiu não, eu fiquei segurando assim, eu fiquei segurando a pipoca pra ela, enquanto a gente ficou lá, eu ficava com um Não, mas você comeu uma agora que eu vi. Mas a pipoca era uma pipoca meio estranha de soja, né, Viviane? Vamos lá, era meio estranha essa pipoca aí. Agora, o que a gente comentava aqui enquanto a gente assistiu o vídeo é que, de fato, tanto os ais todos da vida, mais videogame, ajudam no desenvolvimento da criança. Katia, acho que assim, a gente tá em 2013, então você falar mal do videogame, da informática, da tecnologia como um todo, é bobagem, é ser retrógrado. O problema, assim, é o quanto colocar isso na vida de uma criança, o quanto inserir isso na vida da criança. Tem que ser bem dosado, né? Tem que ser bem dosado, e uma coisa que eu falei no vídeo, acho que é importante, brinquedo, tablet, qualquer que isso que a gente está vendo, não é babá eletrônica. Então é estímulo, mas a gente não pode colocar as crianças na frente de um tablet e falar, fica aí que eu vou trabalhar. Então pode colocar quando você tiver uma urgência, uma emergência, mas no dia a dia não é para eles ficarem o tempo todo nisso. Agora, Viviane, a gente tem vários objetos aqui. Você comentava até do seu filho. O quanto que determinados videogames também estimulam as crianças a se movimentarem. Tem aqueles que ficam sentados quietinhos, mas outros, como este aqui, por exemplo, eu nem sei jogar isso, é assim, ó. Quer dizer, a criança tem que brincar, correr, pular. E aí eles brincam e estimula a parte física. Então tem alguns que tem ping-pong, tênis. Ping-pong, tem futebol, tem tênis, você tem tudo. Tem que escolher bem, né? Estimula a parte esportiva, estimula condicionamento físico e até que e estimula o brincar. Então você não vai deixar. A gente viu no VT que quando você tira o tablet da mão da Giovana, ela foi brincar. Né? Então ela vai mexer nos eletrônicos, a Vivi tá falando que ela vai mexer nos eletrônicos, mas ao mesmo tempo ela tem toda uma atividade física. Então ela tem também o estímulo de ter a vontade de fazer atividade física. Porque dizem que teve uma pesquisa que demonstrou que as crianças que têm televisão no quarto e a hora que quiserem os tablets têm maior dificuldade depois na hora da leitura. Sim. Bem mal, né? Ou na hora de escrever, porque tá na verdade, acostumada a teclar, não a escrever. Até a gente. Katia, né? é um problema enorme isso. Agora, né? Isso é um problema enorme. A gente está tendo esse problema hoje nessas pessoas, nessas crianças, os adolescentes que estão fazendo vestibular, né? Porque assim, a escrita dos Messenger, dos tablets, são como a gente tem que escrever tudo muito rápido, é tudo muito abreviado. Esse pessoal está desaprendendo a escrever. Eu tenho uma sobrinha, a Michelle, que está vendo a gente agora, que eu brigo com ela todo dia, porque às vezes ela me escreve algum recado, não dá para entender. Não dá para entender. É legível. E assim que ela vai escrever numa FUVEST. Então tem que tomar muito cuidado, porque ela está condicionada a isso. Né? Sim. Seria um péssimo hábito. Que é isso, entendeu? Então, a televisão em excesso, o tablet em excesso, vai trazer o quê? Vai trazer o teu cérebro, ele acomoda, você não vai estimular. Então, você tem mais dificuldade para ter alguns aprendizados que até então seriam mais fáceis. Mas, em contrapartida, você
você dizia que a gente acaba tendo um ganho de coordenação motora sim. e de agilidade mental, porque quando você está num videogame, você tem que ser muito ligeiro e rapidinho você já tem que pensar na próxima estratégia. Sim. Isso é benéfico. Isso é né? benéfico, por exemplo, você pega um videogame onde você tem, de repente aparece 3 bandidos ou aparece 2 bloquinhos que você tem que sair. Então essa velocidade de raciocínio, um jogo Ludo ou vai ver um jogo qualquer na tua casa não vai te trazer, mas esses jogos trazem. Então, ele não é ruim, mas a criança tem que fazer o quê? Ela vai fazer a lição de casa, ela vai jogar o tablet, depois ela vai sair para jogar futebol. Então, se ele for usado como na verdade, um complemento dessa atividade da criança, não tem por que não usar. Mas eu não sei se eu posso estar errada. Se eu tiver, vocês me corrigem. Mas parece que as crianças hoje já nascem muito mais antenadas. Tudo bem, hoje eles têm mais facilidade de mexerem com tudo isso e a gente não tinha. Mas crianças muito pequenas, você falava do seu filho de 2 anos. Sim, Quer dizer, que pega a câmera e fala X, mal sabe falar nada, mas fala X. Meu filho de 2 anos, ele pega um celular, ele destrava o celular e ele vai na caixinha dele. Ele que tem o nome na caixinha dele, dele, né? o nome dele e põe o joguinho dele. Então, quer dizer, ele já associou que aquelas letras são do nome dele. Mas por que, Katia? Porque ele nasceu com isso. A gente é mais velho. Então, por exemplo, eu fui Mas ver você não computador. estimulou ele desde muito pequeno com isso? Estimulei quando? A partir do momento que, por exemplo, ele vai arrotar no meu colo, eu vou atender o telefone celular. Ele Tá vai, vendo? ele tá vendo, a gente não estimula, a gente não fica, o Theo, vem cá que o papai vai brincar. Mas assim, ele vê, a gente repete aquilo que a gente vê nos nossos pais, a gente tem como exemplo. Então não é só no irmãos mais velhos ou amiguinhos. Eu tenho o mais velho também, o Bruno, então assim, eles ficam vendo isso aí. Não é só isso, a gente vê, por exemplo, o jeito que eu às vezes brigo com o Theo, dou uma bronca, o Bruno vem e me imita. Então ele imita a bronca, mas ele imita também o jeito de você jogar, o jeito de você brincar. Então, visto isso, a gente tem que tomar bastante cuidado. Porque se eles imitam aquilo que é benéfico que a gente faz, imitam os nossos erros também. Eu acho que é muito Mas importante tem isso aí. muitos aplicativos que ajudam a criança a desenvolver. Tem uns que é de escovar o dente. São Tem aplicativos uns que tem musiquinha, ensina cores. Então, São tem aplicativos todo que ajudam os lado. pais, né? São os pais. A gente não sabe, por exemplo, como fazer a escovação dos filhos. Por quê? Porque o filho é super avesso à escovação. Você tem hoje, por exemplo, nesses tablets, você tem um videogame, um joguinho que você coloca a criança e você vai, vamos escovar o dente. Então, quando a criança vê aquilo acontecendo no brinquedinho, a gente pode até mostrar. Ela se acha quiser. legal. Vamos Ela acha legal. Deixa eu ver. Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui, a gente destrava, essa é a caixinha dos meus filhos, que eles vêm aqui. Então ele vem direto. Já vai direto Vai direto no popoiô, que eles chamam. A gente tem um joguinho aqui que a Giovana também tinha, Katia, que é o quê? Ensina os cuidados básicos de uma criança. Isso é legal. Então vai ensinar a lavar a mão, vai ensinar... Então, ó, a gente vê o que você quer. Você quer ser uma menina ou uma menina. Olá. E aí você vai mostrar o que você quer fazer. Ó, você quer lavar os dentes? Vamos fazer os cuidados do banheiro. sim. Então, ó, a gente pega aqui, vamos lavar a mão. vai escolhendo. Lava a mão, a gente lava a mão. Então, se quer pentear o cabelo, a gente vai pentear o cabelo. Então aprendi tudo. Você tá craque no brinquedo. Não é com filho. Ó, a gente vai escolher. Então, o que acontece? A gente pega isso aqui como exemplo. Então, às vezes a criança é avessa a fazer o movimento. Quando você Ela coloca... aprende aqui, né? Ela aprende e ela quer imitar. Ela quer imitar. Então, a gente tem joguinhos desse tipo, a gente tem joguinhos que vai ensinar a criança a jogar futebol. São vários joguinhos que a gente tem hoje para as crianças. Agora, uns anos atrás, acho que 2 anos atrás, foi mostrada uma pesquisa, não sei se você também, vocês compartilham com a mesma história, mas que essas crianças que hoje têm uma habilidade tão grande nestes eletrônicos todos, se a gente não ficar atento quanto à atividade física, a sair do sofá, se mexer como você fez com a Giovana, vamos guardar o tablet, vamos pro parquinho. Depois de uns anos, e nas próximas gerações, essas crianças podem nascer atrofiadas. Quer dizer, tudo aquilo que a gente não utiliza, o corpo da gente descarta e dá uma ênfase maior àquilo que tem mais necessidade. Obesidade infantil, não se mexe, fica lá jogando o tempo todo. Não é? Causa uma série de danos. Acaba sendo, na verdade, uma ponta no iceberg, porque você vai ter uma criança que não faz atividade física, uma criança sedentária, que pode ter obesidade, um índice muito maior de hipertensão, de aumento de colesterol, de diabetes. Por quê? Porque quando você vai no médico e você está com tudo alterado, a primeira coisa que o médico fala, ó, faz atividade física, faz atividade física. É a primeira coisa que a gente não faz aqui, quando senta e brinca assim. Mas e não adianta a gente encher a vida da criança de atividades também. A criança sai da escola, vai pro judô, vai pra não sei aonde, vai não sei aonde. Não tem vida de criança, de correr e brincar sem uma obrigação, né? Eu acho que assim, Katia, é o que a gente volta a falar. Eu acho que você tem que ter muito bom senso, né, quando você faz com as crianças. Mas, por exemplo, você imagina aquele almoço de domingão que vão todos os avós, as crianças. A cena mais comum que a gente tem hoje, gente, você entra numa churrascaria, tá os avós com os tios, os pais, todo mundo conversando, as crianças do outro lado, um com tablet, outro com... Quer dizer, você mata esse lado social da criança. Você tem que pensar nisso também, que além das crianças ficarem muito solitárias, os adultos, meus pais querem ver meus filhos no final de semana. Ninguém conversa com ninguém. É verdade. Então, assim, conversa, isso tem que ser da família. Então,
o sobrinho não pode ter, o filho não pode ter nesses almoços, tem que fazer o vínculo familiar. E o vínculo familiar passa disso. Você vai jogar, por exemplo, você não lembra de você sentar com seus pais e jogar joguinho, Ludo, a gente jogava Nossa, aquele Ludo. cai não cai, Cai tanta não coisa. cai. Então assim, não é que você não vai jogar, você vai jogar, desenhar. Hoje a gente não lembra, Kátia, de desenhar com as crianças. A gente não faz stop, Só que então adivinha o desenho. Só que daí a gente desenha no tablet. Aí o que acontece? Você desenha no tablet, aí você erra. Não. é Você Tem até jogo da velha do Tem jogo tablet. da velha. Você tem que ter o trabalho. xadrez, sudoku. Por exemplo, você fazer o jogo da velha, que a gente falou aqui, você fazer o jogo da velha, isso vai te Estimula levar os um estímulo nos traços, traços, vai estimular a pegar numa caneta. Então tem que tomar cuidado com isso. A gente tem até uma pergunta sobre isso. Deixa eu pedir para os meninos colocarem aqui na tela, ó. É da Adriana. Em qual momento ou idade adequada é bom incluir os jogos de luta? Boa pergunta, Adriana. Eu acho que assim, quando a gente fala em jogos de luta, eu acho que quanto mais você conseguir empurrar, Evitar, né? não tem que ser dado. Acho que não tem que ser dado. Não é só os jogos de luta, qualquer jogo de violência. Então, por exemplo, foi proibido nos Estados Unidos, aqui no Brasil não foi, mas tem um joguinho super famoso onde você, qual que é teu objetivo? Roubar carro, bater em policial, atropelar Atropela a pedestre. velhinha, 3 pontos. Então, mas é isso aí. gente, já. coisa tosca. É isso aí. Então, o que acontece? Não tem que ter. Eu acho que a pergunta da Adriana é super pertinente, porque você tem jogos para determinadas faixas etárias. Então, você tem jogos, tem aplicativos. Então, você vai ter um aplicativo, por exemplo, um tablet pode ser benéfico para uma criança de 6 meses, que você vai começar a estimular o som. Ele vai ser para uma criança de 1 ano e 2 meses, quando ela vai começar a ter outros ganhos de movimento. Então, mas em especial, não só os jogos de luta, mas jogos de violência, quanto mais você conseguir... Mas sabe o que é interessante? Ficar atento às embalagens. Sempre tem, a partir de quantos anos pode. Porque sempre tem uma equipe por trás, profissionais, que vão dar para os pais, falar isso pode, isso não pode. Sim. E cabe também aos pais ficarem bem de olho. Até que ponto está fazendo bem ou mal para a criança. E lembrar uma coisa também, né, que assim, não é a criança não jogar. Ok, meu filho não joga, meu filho não joga, mas eu tô em casa... Não, então você assiste... Atira todo mundo. Aquelas... Ih, caiu. Vocês assistem aquelas lutas de MMA. Pega a cabeça do cara. Eu falo, gente, como esse negócio é legal. É que daí, Kátia, a gente vai entrar num mundo que é completamente também paralelo, que é o mundo da televisão. Então Sim, mas aí é o mundo da outra sexualidade, coisa. Mas é o eu mundo acho da assim, violência. você tem que escolher o que seus filhos assistem. Opa. Não é assim, vamos nos divertir juntos. Senta a família junto e você continua assistindo a sua programação, gente. Não pode. Quantas vezes eu quero assistir, por exemplo, quero ver o Bruno, né, meu mais velho, que gosta de futebol, mas não gosta de assistir futebol, né, Bruninho? Eu quero assistir o jogo do meu Corinthians, mas ele não quer. Ele quer ver os desenhos dele. O que eu faço? É à noite que eu fico com esses meninos, eu não vou deixar eles na televisão. Então, assim, eu abro mão do Corinthians, eu vou ver o desenho com eles. Quando eles dormirem, eu vou assistir o jogo do Corinthians. Então, eu acho assim, de novo... Prioridade, né? Eu acho que filho é prioridade, acho que não tem que ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa natural, mas é bem isso. Momentos, né? São aqueles momentos que você tem ali depois do trabalho. Qualidade. Não é quantidade, é qualidade, né? Então, tomar muito cuidado com o tipo de programação na televisão que a gente coloca, que realmente não é a pauta de hoje, mas os joguinhos com tudo. Então, a gente usa, eles veem a gente usando. Volto já com vocês, quero saber do seguinte, você citou muito bem, quer dizer, as famílias se reúnem no domingo, numa churrascaria, no almoço em família, seja onde for. Ficam os mais velhos de um lado e as crianças do outro lado, só com as suas diversões eletrônicas. Como essas crianças vão se comunicar no futuro, já que elas não têm essa habilidade adquirida, porque é adquirido. Sim. Se você é criança, se você não tem preconceitos, porque a criança é mais pura, ela pergunta, ela fala, ela aprende a dividir. Se a criança não tem essa experiência, como ela vai se Mais tornar social, um adulto né? mais social, já que a gente vê que isso falta já nos dias de hoje. Volta, vocês me respondem, tá? Olha, doutor Marcelo e a Viviane, perguntei para vocês o que a gente então pode perceber dessa diferença entre as crianças que nós fomos e que a gente aprendeu até a dividir as coisas, a aceitar o diferente, e as crianças de hoje que não têm esse contato, já que ficam só presas em tecnologia. Mais uma vez, né? Como é importante esse contato dos pais com a criança, dos avós com a criança. E, mas se eu tirar o videogame dele, ele chora. Ele chora, mas... Não é, gente? Precisa chorar. Não, e assim, é muito fácil falar isso, né, Katia? Não é chora. Então chora, vai brincar. Quantas vezes a gente tira um videogame e fala, vou jogar futebol. Você vai jogar futebol porque você não lembra do videogame. Não lembra. A gente viu, no vídeo a gente viu a Giovana uma hora ela não parava. Eu tirei o videogame da mão dela, o tablet, ela começou a correr. Aí uma hora eu pedi pra ela mexer, ela não queria, porque ela tava no escorregador. Quer dizer, ela já tinha mudado o foco, né? A gente não dá chance, às vezes. Eu acho que também tem a ver a rotina, né? Então, se ele tá acostumado a jogar, e sempre que a mãe precisa de um apoio por o joguinho, ele vai criar esse hábito e essa rotina. Quer dizer, a gente pode usar o horário, joguinho para nosso favor. Né? Então, mas o ideal é não fazer isso, claro, né? Você sabe que em casa, horário, né? Tem umas regrinhas básicas, uns combinados. E na vida não tem casa, regras? Tem 2 filhos também. E tudo é isso é combinado. importante. Vamos fazer um combinado? Qual é o horário do joguinho no dia? Então, se fizer tudo certo, ganha aquele momento naquele dia. Momentos.
Você sabe que, por exemplo, eu em casa eu tenho uma regra com as crianças. Dia que não tem aula, eles podem jogar o videogame. E quando tem aula? Não tem. Não, então até que a primeira pergunta que o meu mais velho faz, o Bruno, ele acorda e fala, pai, hoje é dia de folga? Falou, não, pai, hoje tem escola. Ele, Kátia, já mas sabe, eu não... nem pede, E a coisa assim, a coisa tão combinado certinho que meus pais pegam eles de terça-feira na escola. E outro dia eu falei, meu pai, pô, eu baixei um joguinho pro Bruno que ele gostou muito. Aí ele chegou na minha casa e falou, mostra pro vovô esse joguinho. Ele virou, falou, vovô, não posso, hoje é terça-feira, eu tive escola, meu pai não deixa. Mas vai, e aí, ao mesmo tempo, no sábado e no domingo... Ele podia burlar a lei, né? Eles não burlam, por quê? Não, então, porque o combinado, combinado não é caro. O que a criança não gosta é de surpresa, eles não gostam de surpresa. Então, pô, mas você não combinou que eu não posso jogar hoje, por que eu posso? E assim, eu sempre falo com você aqui, a criança não tem lógica. A exceção pra criança vira a regra. Então, a primeira vez que você abre a exceção, ela vai querer jogar o jogo sempre. Então não pode ter essa dosinha que às vezes os pais têm. Eu acho que não, sabe, Kátia? Eu acho que não. Eu acho que às vezes você fala não, é você fala eu te amo, eu sempre falo, acho que é importantíssimo. Na grande maioria das vezes, o não dizer eu te amo, não acho sim, que é importantíssimo isso. Eu acho que é muito mais fácil você educar o teu filho do jeito que você quer do que você ter problema comportamental e tentar reeducar. Por exemplo, a gente está vendo agora a Viviane, tua xará, com o Henrique, eles vão sofrer, apesar da Giovana ser uma gracinha, é filha única, ela se impõe na casa, mas assim, o processo de reeducação, ele acontece cada vez que vocês vão demorando mais, ele vai ficando cada vez mais difícil. Pois é, ela tem só 3 anos. Sim. Quanto mais tempo passa, pior vai ficar. Com certeza. Mas elas mandam bem menorzinhas, viu? Olha, deixa eu passar para vocês o site Dr. Marcelo Ribichede, querendo conhecer um pouco mais do trabalho dele. Lá tem umas matérias muito legais também, né? Eu sou suspeito, mas tem. Olha, www.pediatriainfoco.com.br. Entra no site que você vai ter 1000 informações ali para você também conseguir, de uma forma simples, gente, simplesmente organizar a vida dos seus filhos, porque criança precisa de rotina. Se a gente precisa, a criança mais ainda, né? Com certeza. Obrigada também, viu, Viviane? Obrigada. Eu espero mais vezes. Obrigada mais uma vez. Deixa eu aproveitar também e passar outro site para vocês, babyplanners.com.br. Lá você tem informações também.